Olá, pessoal da turma 3. Vamos dar início a mais uma aula da disciplina de Radiologia Veterinária. Vamos ver a posição anatômica, certo, pessoal? Para toda a descrição, nós utilizamos considerar o animal no posicionamento em estação, ou seja, em pé, com os 4 membros apoiados ao solo, certo? O pescoço formando um ângulo de 145 graus, com o dorso do animal, a cabeça e o olhar dirigidos para frente. Se faz a semelhança da posição humana, o posicionamento que a gente chama de ortostase na radiografia, certo? Planos de delimitação. Existem 2 planos horizontais, certo? Um é o plano dorsal, o outro é o plano ventral, certo? E 4 planos verticais. O plano lateral direito, o plano cranial e o plano caudal, certo? Plano de construção. Existem 3 tipos, 3 formas de fazer um plano de construção. O primeiro é deslizando-se o eixo crânio-caudal sobre o eixo dorso-ventral, e aí a gente vai obter o plano sagital mediano, certo? As 2 metástases resultantes, elas serão denominadas de antímeros. E deslizando-se o eixo lateral sobre o eixo dorso-ventral, a gente vai obter o plano transversal, certo? As 2 metástases resultantes, elas vão ser denominadas de metâmeros. E deslizando-se o eixo lateral sobre o eixo crânio-caudal, a gente vai obter o plano frontal, certo? Onde as 2 metástases resultantes serão denominadas de paquímetros. Nessa imagem, a gente pode ver representado o plano transversal na primeira, certo? E na segunda, o plano mediano, ou medial, como também é chamado. Nessa, está representada o plano sagital. Termos indicativos de posição e de direção. Existe o posicionamento e direção cranial e caudal, que são as estruturas próximas ou voltadas para o plano cranial ou caudal, certo? Dorsal, ventral e médio, que são as estruturas próximas ou voltadas para o plano dorsal ou ventral, médio, e é utilizado para designar estruturas entre estas 2, certo? Lateral, medial, intermédio e mediano, que são as posições da estrutura em relação ao plano mediano, certo? Próximo ao plano lateral mediano, nós designamos lateral e medial, e exatamente sobre o plano mediano, denominamos entre um lateral e um medial de intermédio, certo? E existe também o externo e o interno, que significam que é mais próximo ou mais distante do centro de um órgão ou de uma cavidade a ser estudada, certo? Superficial e profundo, que indicam mais próximo ou mais afastado da superfície do corpo, respectivamente. Proximal e distal, que são para membros e órgãos apendiculares, certo? E indicam mais próximo ou mais distante da raiz ou da inserção, certo? Palmar e plantar, que eles referem-se à face caudal do carpo, metacarpo, taço, metataço e dedos, que são as falanges, certo? Axial e abaxial, que eles são utilizados para as espécies cujo eixo funcional do membro ele passe entre o terceiro e o quarto dedo, certo? Como nos suínos e também nos ruminantes. A face do dedo, quando ela é voltada para o eixo, ela é chamada de axial, e aquela que é voltada para a face oposta, ela é chamada de abaxial, certo? Existe também os termos indicativos de posicionamento rostral ou direção superior e inferior, certo? Rostral, ele substitui o termo cranial para as estruturas localizadas na cabeça, certo? Superior e inferior são termos de direcionamento. Aqui uma representação de uma espécie canina, do cão, certo? E a gente pode ver os planos
e direções, né? A gente pode ver rostral, caudal, cranial, dorsal, a parte lateral, medial, certo? Ventral, proximal, distal, assim como a parte palmar, que é mais referente na parte da patinha, certo? E existem também as nomenclaturas topográficas, que estão representadas nessa imagem, que a gente pode ver. Exemplo delas, a cabeça, nariz, ombro, tórax, o cotovelo, certo? As espáduas, o flanco, que são nomenclaturas dadas aos órgãos, como, por exemplo, nos caninos, que é a imagem que está sendo representada. Aqui está sendo representada a espécie dos equinos. E agora vamos ver o que precisa para a gente obter uma radiografia de qualidade. E se fazem necessários um equipamento, como também uma técnica adequada, filme e revelação de boa qualidade, o conhecimento do profissional da anatomia, gostar de animais e uma boa contenção, certo, pessoal? E a gente vai ver as contenções, seus tipos, como é utilizada na próxima aula. Fatores ligados ao aparelho. Existe a quilovoltagem, que é o kV, que ele está relacionado à qualidade, certo? Então, quanto maior o kV, maior será a velocidade, como também será menor o comprimento de onda e maior a penetração, certo? Respectivamente, quanto menor o kV, menor será a velocidade, maior será o comprimento de onda e assim existirá uma menor penetração, certo? O kV ideal, ele vai depender muito do corpo e do objeto a ser radiografado, certo? E o MA, que é a miliamperagem, que ele indica a quantidade. Então, quanto maior o MA, maior será o enegrecimento da imagem, como também maior será a quantidade de raios a ser exposta. E o tempo de exposição, que ele é em fração de segundos, décimos ou centésimos de segundo, certo? Fatores ligados ao corpo. Existe a distância, tanto foco-corpo, que chega de 1 a 1,5 milímetros, como do corpo-filme, que a distância é a menor possível, certo? Como também a espessura do corpo, a densidade e o posicionamento realizado. Outros fatores são a parte dos chassis, serem de boa qualidade, o processamento, revelação e fixação, serem de boa qualidade também, o filme e o ecrã, certo, pessoal? Que são fatores ligados aos equipamentos. É isso, gente. Essa foi nossa aula de hoje. Na próxima aula, iremos ver a parte das contenções e do sistema esquelético, certo? Lembrando que na sexta-feira será a nossa avaliação. E qualquer dúvida que tiverem, é só entrar em contato comigo, tá certo? Até a nossa próxima aula.